Atlético de Madrid e Arsenal ficaram no empate por 1-1 na partida de ida das semifinais da Champions. Não dá pra gente pedir surpresa em esse jogo não ter tido o mesmo número de gols que teve PSG e Bayern. Afinal, Atlético e Arsenal são times de características, de DNA, de modelo de jogo bem diferentes de PSG e Bayern. Enquanto PSG e Bayern aceitam todo e qualquer risco em nome da sua ideia de jogo e de atacar, de ir pra cima, de pressionar o adversário, Atlético e Arsenal são times muito mais comedidos e que evitam riscos e que tentam se defender bem mais do que se expor. Afinal, a metodologia é minimizar riscos e atacar de maneira pontual até conseguir a vitória em algum momento, digamos assim. Agora, isso se mostrou mais no primeiro tempo do que no segundo do jogo, né? Afinal, no primeiro tempo, um jogo bem truncado, bem pegado no meio-campo, com ambos os times errando muitos passes e minimizando riscos. Quando a pressão alta do adversário estava encaixando, era chutão para frente. E nesse jogo, sem muitas chances do primeiro tempo, melhor para o Arsenal, que acabou conseguindo 1-0 no gol de pênalti do Gyökeres no finalzinho, aos 44 minutos do primeiro tempo, né? Pênalti no limite do pênalti, né? A truncada do Ranco por trás do Gyökeres acaba desequilibrando ele e tem margem completa ali para ser marcado esse pênalti. Eu marcaria, inclusive, não acho nenhum absurdo, mas entendo quem questiona. Melhor para o Gyökeres, que converteu o pênalti e saiu mandando a sua comemoração já a marca registrada. E era um empate, na verdade, uma vitória do Arsenal até aquele momento, que não era nenhum absurdo. Afinal, o Atlético não tinha conseguido jogar de uma maneira a se impor, nem a merecer um empate ou até uma vitória. No segundo tempo, o jogo muda completamente de figura. A mudança do Simeone me chama muita atenção. Ele tira o Simeone e coloca o Lenormand, um meia-direita, por um zagueiro. Acaba adiantando o Llorente, que estava na lateral direita, para a meia-direita. O Pubil, que estava na zaga, vai para a lateral direita. E o Lenormand entra aí na zaga. Para mim, colocar um zagueiro no momento que você está perdendo um jogo de ida em casa, de semifinal de Champions, me parece muito arriscado. E não especificamente essa mudança fez muita mudança no jogo, mas principalmente a postura. Afinal, o Atlético foi para cima, foi buscar o resultado, foi criar chance e pressionou o Arsenal por uns 30 minutos, cara. O Atlético conseguiu fazer com que o Arsenal tivesse uma partida de Atlético de Madrid retrancada por 30 minutos do segundo tempo, os 30 primeiros. Até porque essa mudança não faz muita diferença, é mais a postura, tendo em vista de que os ataques do Atlético são muito mais pelo lado esquerdo, com o Lookman, com o Ruggeri, com o Griezmann e o Julián Álvares caindo por ali. Tanto são que o Lookman tem 3 chances muito importantes, muito boas de fazer o Atlético vencer o jogo. Acaba perdendo 3, uma cara a cara com o Raya. Ele bateu no meio, bateu fraco e acabou facilitando para o Raya, que fez uma boa defesa. E o Atlético até conseguiu fazer o gol. Consegue com a cobrança de pênalti do Álvares, de tanto volume de jogo que o Atlético teve no segundo tempo, conseguiu encontrar um pênalti que também foi bem marcado, tendo em vista também a marcação do pênalti no jogo de ontem. Não tem muito o que discutir, é um pênalti que tem margem para ser marcado, o braço está bem aberto, eu também marcaria. E o Álvares converte com um balaço, tendo também o Álvares uma cobrança de falta que quase já tinha empatado o jogo, passou muito perto. O Álvares vai se mostrando um batedor de falta bem promissor, né? E já fazendo alguns golaços. E o Atlético meteu bola na trave com o Griezmann, meteu o chute que passou raspando na travessão, teve muita chance, pressionou o Arsenal, foi para cima, conseguiu empate, mas não a virada. E, inclusive, esteve perto de perder, já que nos minutos finais ali, próximo, depois dos 80 minutos, né? O Arsenal se recupera no jogo, as mudanças do Arteta fazem efeito, o Arsenal se encontra mais e consegue se encontrar mais na partida e sair um pouco da pressão do Atlético até encontrar um pênalti que novamente seria feito pelo Ranco, né? Um pênalti muito bobo em cima do Eze, que para mim é pênalti. E o árbitro acerta em marcar. Quem erra é o VAR. Porque por mais que o VAR na cabine não concordasse com a marcação do pênalti, o que para mim já tem margem para discussão, ele não pode chamar por um erro que não seja claro e evidente. Se ele considera que é um erro que tem margem para interpretação, ele não pode chamar. E cara, aquilo tem. É um toque claríssimo do Ranco no Eze. O toque existe. É um pênalti bobo cometido pelo zagueiro, porque, cara, naquela jogada ali de antecipação de velocidade, é muito provável que o atacante vai chegar mais rápido do que o zagueiro, tendo em vista que o Ranco não é nenhum dos zagueiros mais rápidos, longe disso. O Eze se antecipa, toca a bola vem na direção deles. O Eze efetua o desvio nela
e deixa completamente o pé ali exposto pro Ranco que chega atrasado tocar por cima dele e para mim cometeu pênalti. Tem o fato do Eze também sentir o toque e se jogar como se tivesse sido atingido por assim, um trem, mas é pênalti. E pior pro VAR é que ele não deveria ter entrado quando não se trata de um erro claro e evidente, né? Se fosse um erro claro, se não tivesse o toque, o VAR poderia entrar. Essa é a questão. Se não tem toque do Ranco no Eze, é um erro claro e manifesto. O VAR pode entrar. Com o toque, é interpretativo. É se aquele toque pode causar ou não a queda do Eze. Pro VAR, poderia não causar. Se ele estivesse no campo, ele poderia não marcar. Mas estando na cabine, ele não pode chamar. E por isso é um erro. E acabou mudando a cabeça do Dani McKelly. E o Dani McKelly, o árbitro do campo, tira o pênalti e prejudica o Arsenal, que inclusive isso deve ser falado nas coletivas de imprensa. No fim, o Arsenal poderia ter conquistado a vitória atacando muito pouco e conseguindo 2 gols de pênalti, ficou com um só. E o Atlético de Madrid, que atacou muito mais no segundo tempo e que, pelo conjunto da obra, esteve mais próximo da vitória, acabou também evitando o pior com esse pênalti sendo retirado contra o Arsenal injustamente, digamos assim. Fica tudo para a volta em Londres, o Arsenal tem um mando de campo, mas está tudo muito equilibrado. Não duvido, assim, não acharia absurdo nenhuma das duas se classificar. Quero a sua opinião. Comente aí quem você acha que vai passar e me segue por aqui se você gostou do vídeo. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.